Deus continua sendo fiel. Isso aí é verdade, irmão. Infiel somos nós, irmãos. Infiel somos nós que somos cheios de falha, que somos cheios de pecado, irmão. E o povo ensinando, Xandão, o povo a ser dependente. E de repente o povo... Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, meu filho, avisa o povo que eu vou descer, porque eu tô cansado de fazer milagre, eu quero falar com o meu povo agora face a face, Moisés. E Deus preparou aquele ensejo todo, irmãos, para se apresentar diante do povo. E quando Deus começou a fazer as movimentações, trovões começaram a aparecer lá no céu, o povo vira para Moisés e fala com Moisés: Moisés, continua falando você conosco para que não morramos, Moisés. O povo negou, irmão, Deus. O povo rejeitou Deus. E mesmo o povo rejeitando Deus, Deus continuou sendo fiel. Nós vamos ler Josué capítulo 1, versículo 1. Aí depois você vai folhear algumas folhas aí da sua Bíblia para frente, no mesmo livro de Josué. Você vai lá no versículo de número, capítulo 6, em nome de Jesus. Josué capítulo 1, versículo de número 6. Versículo 1, capítulo 1, versículo 1. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, e o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: lindo demais, oh glória, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Agora vai lá no capítulo 6, versículo de número 20. Gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote as trombetas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da trombeta, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo. Vocês estão comigo aí, né? Amém? E o povo subiu a cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Só até aí, em nome de Jesus. Abaixa sua fronte aí, vamos estar fazendo um momento de oração. Irmão, ora pro pastor, irmão. Tô esperando vocês orar por mim, irmão. Fala assim: Senhor, usa o pastor hoje, nessa noite, Deus. Usa ele, Deus. Sim, eu recebo essa oração. Eu recebo essa oração. Sim, Senhor. Eu recebo essa oração, Pai. Sim, Deus. Sim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto lido aqui em Josué, capítulo 1, traz um ensinamento muito lindo para nós. Eu gosto da palavra de Deus porque ela fala em nossos corações todos os dias, irmãos. Aleluia. O interessante é que esse versículo 1 do capítulo 1 de Josué começa dizendo: sucedeu depois da morte de Moisés. E todos aqui sabem quem é Moisés. Moisés foi aquele que Deus se apresentou a ele diante de uma sarça, falou assim: eu vou usar você, e você vai lá e vai direcionar o povo. O meu povo está escravo, Moisés, e eu vou arrancar meu povo da escravidão. E aí todos os irmãos conhecem a história que chegou lá no Egito e Deus enviou as 10 pragas lá. Você está comigo aí? Diga graças a Deus. E depois Deus foi lá e abriu o mar vermelho para o povo passar, irmãos. Só milagre que o povo viu, irmã Denise. Milagre atrás de milagre. E o povo chegou do outro lado do mar e Deus continuou fazendo milagre, irmão. Deus não parou de fazer milagre, não. Deus, ele nunca vai parar de fazer milagre, irmão. E o povo estava com sede, Deus ia lá e mandava água para o povo estava com fome, Deus ia lá e mandava cordonize pro povo comer. E o povo ensinando, Xandão, o povo a ser dependente. E de repente Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, meu filho, avisa o povo que eu vou descer, porque eu tô cansado de fazer milagre, eu quero falar com o meu povo agora face a face, Moisés. E Deus preparou aquele ensejo todo, irmãos, para se apresentar diante do povo. E quando Deus começou a fazer as movimentações, trovões começaram a aparecer lá no céu, o povo vira para Moisés e fala com Moisés: Moisés, continua falando você conosco para que não morramos, Moisés. O povo negou, irmão, Deus. O povo rejeitou Deus.
E mesmo o povo rejeitando Deus, Deus continuou sendo fiel. Por isso que eu costumo dizer, irmão, você sempre vai escutar o pastor falando que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ah, esse Deus é lindo, ele é bom demais, irmão. Como esse Deus é fiel. E aí a Bíblia vai dizer que Deus aceitou. Deus ficou triste, mas Deus aceitou. E mesmo Deus se entristecendo, Deus continuou cuidando. Deus continuou abençoando. Eu imagino tanto de gente, irmão, que está à procura de holofortes, que querem aparecer, que querem se mostrar. E quando eles não são reconhecidos, a primeira coisa que eles fazem é arredar o pé. Parar de ajudar, Edivânia. Vão embora. Só que o povo rejeita Deus, mas Deus ele continua sendo fiel. Deus ele continua sendo o mesmo Deus. Que Deus maravilhoso é esse que nós servimos, irmão? Que a gente vai e rejeita ele. Fala que nós preferimos um homem para falar com nós do que ele mesmo. E ele continua na mesma posição de Deus. Esse é o nosso Deus, meu filho. E a Bíblia vai dizer, passa-se aproximadamente 40 anos por causa da ingratidão desse povo. Olha o que a falta de confiança gera, irmãos. Alguns estudiosos dizem que saindo do Egito até chegar na terra prometida é quantos dias? Você sabe, Edivânia? Aproximadamente 7 dias. Andando para você chegar na terra prometida. E o povo ficou rodeando em torno daquela terra por 40 anos. Por causa da ingratidão, por causa da falta de confiança, por não acreditarem, por julgarem na hora que você deve apenas confiar e crer. Então, querido, eu quero te ensinar algo aqui nessa noite. Para de questionar as decisões de Deus, irmão. Está no deserto, apenas creia e profetiza que o seu Deus está no controle de tudo, que Ele vai fazer, que Ele continua fazendo, que Ele continua sendo Deus. Para de reclamar de tudo, irmão. Eu acho que uma das piores coisas ultimamente que a gente tem enfrentado é a gente conseguir lidar com a ingratidão. E muitas das vezes a gente perece por não conseguir lidar com ingratidão. Superar. Pessoas que falam mal de você, em vez de você oferecer a outra face, você quer retrucar. Você quer bater da mesma forma que ela te bateu. E a palavra de Deus vai dizer que se alguém bater na sua face, você tem que oferecer a outra, irmão. Ingratidão é isso, lidar com ingratidão é isso, irmão. Irmão. É o povo rejeitando Deus, Deus fazendo milagre, o povo rejeitando Deus, Deus fazendo mais milagre, o povo rejeitando Deus. E Deus continuando sendo fiel. Deus, ele nos dá uma aula aqui do que é saber lidar com a ingratidão, Edivânia. E a palavra de Deus que vai dizer que passam-se 40 anos, o povo perece. Só que agora esse povo, depois de 40 anos, eles estão de frente à terra prometida. E o tempo todo a gente observa que Moisés, ele está direcionando o povo. Ele está guiando o povo. Deus falava com ele e Moisés falava com o povo. Deus falava com Moisés e Moisés direcionava o povo. Porém, a Bíblia vai dizer que aqui em Josué, capítulo 1, Moisés morre. Só que a Bíblia vai dizer, coloca no versículo 1 aqui, meu filho, em nome de Jesus. Eu preciso te dar um ensinamento aqui. Aleluia! Diga graças a Deus aí nessa noite, irmão. Servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés. Servo de Moisés, Josué. Deus agora, ele se apresenta a Josué. E Josué era servo, irmão. A palavra de Deus não diz que Josué era questionador. A palavra de Deus não diz que Josué era murmurador. Que ele reclamava de tudo. Que se as coisas não acontecessem do jeito dele, para ele não estava bom. Não. A palavra de Deus vai dizer que Josué, ele era servo. E quando a gente se coloca na posição de servo, irmãos, eu aprendi algo esses últimos dias que quem tem que prestar, quem
quem tem que prestar conta com Deus, o pastor, ele deve fazer prestação de conta com Deus. E as ovelhas, Deus usa o pastor para direcionar a ovelha. Você sabe o que eu entendo com isso aqui? Que Moisés, ele era o pastor que direcionava. E Moisés, ele colocou-se na posição de servo. Ele se prontificou a servir. Então, se Moisés, ele tomasse uma decisão que não era do agrado de Moisés, de Josué, ele não questionava. Ele apenas obedecia. Porque estando certo ou errado, Moisés, ele tinha que prestar conta com Deus. Por ele ser obediente, servo, Deus acha graça em Josué. Vou repetir porque eu acho que a igreja não entendeu. O Josué ser servo, obediente, Deus acha graça nele. E logo após a morte de Moisés, Deus levanta Josué. E Deus, ele dá um direcionamento a Josué. Josué, meu servo Moisés é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão. Tu e todo o povo, a terra que te dou aos filhos de Israel está à frente. Só que, se você for fazer uma análise assim, peraí, é só passar? Não, irmãos. Existe um milagre aqui, porque atravessar o Jordão não é simplesmente você atravessar um riacho. O Jordão era um rio muito grande, muito enorme, de grande espessura, profundo. E Deus acaba de fazer um milagre. Josué, você está vendo esse Jordão aí? Atravessa. Deus, ele para o Jordão. Agora vamos fazer uma analogia aqui. Lá atrás, Deus, ele abriu o Mar Vermelho para o povo passar. Contextualizando, parede de um lado, parede do outro, e o povo atravessou. Rio Jordão, correnteza. Deus, ele para o rio. Daqui para baixo, a água está correndo. Daqui para cima, Deus cria uma parede. E Deus direciona o povo. Agora vocês podem passar. Para simplificar, Deus está dando um direcionamento a Josué agora. Josué, estou te levantando como líder desse povo. Assim como eu levantei Moisés, eu estou te levantando. Mas a honra, a glória do milagre tem que ser dada a mim. Sou eu Deus que direciono, sou eu Deus que capacito, sou eu Deus que faço o milagre, sou eu Deus que cuido, sou eu Deus que abro o mar, sou eu Deus que fecha o mar. O homem é apenas um instrumento, irmão. Mas você sabe o que está acontecendo nos últimos dias? Homens que estão com o microfone na mão, estão pegando a glória, a honra que é dada a Deus, e estão levando para si. Porque eu faço, eu sou bom. Sem mim, o culto não acontece. Sem mim, o louvor não é bom. Sem mim, a igreja fecha. Porque a igreja só está aberta porque eu sou o maior dizimista. Ah, irmão, Deus vai quebrar a crista de muito nego por aí, viu? Muita gente que está pegando a glória que é dada a Deus e estão levando para si. Deus, ele vai fazer um grande julgamento nessa nação. Não peguem a glória que deve ser dada a Deus e levem-se para si. A glória deve ser dada unicamente a Deus. Josué, Deus está dando um ensinamento para Josué agora. Josué, você está assumindo, você está direcionando o povo, eu estou usando você. Mas milagre quem faz sou eu. Eu abro o mar. Da mesma forma que eu abro o mar, eu fecho o mar. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. É esse Deus, irmão, que você veio aqui adorar Todo-Poderoso, que está operando agora lá na tua casa, na tua parentela. Livrando o seu ente querido do livro do mundo das drogas. Aquele filho que está perdido no mundo da prostituição, da cocaína, da droga, Deus está arrancando ele lá nessa noite, em nome de Jesus, querido. É esse Deus que veio, não é homem que vai fazer isso não, quem pode fazer isso é somente Deus, irmão. Nós somos instrumentos, mas a honra tem que ser dada a Deus. Deus, ele pode nos usar, mas a honra deve ser dada a Deus. Aleluia! A honra é de Deus, a glória é de Deus, irmão.
Em nome de Jesus, querido. Esses dias eu estava escutando o testemunho de um pastor. E ele era muito usado por Deus. Por onde ele passava, a multidão aplaudia ele. Batiam palmas. Justamente naquele ano, Deus deu uma mensagem sobrenatural para ele pregar. Ele dizia que aquela foi uma das melhores mensagens que Deus já deu para ele. E ele saía para pregar em igrejas. E certa feita ele foi pregar em um congresso internacional. E quando ele chegou na igreja, a igreja estava lotada, irmão. O povo estava de pé. Tinha aqueles negócios que coloca do lado de fora para o povo ver a mensagem lá do lado de fora, como é que fala? Telão do lado de fora. E quando ele chegou na igreja, ele falou assim: hoje eu vou arrebentar. Do jeito que ele subiu, irmão, ele pregou. E não aconteceu nada, irmão. E ele finalizou a mensagem de cabeça baixa. Ele começou a descer a escada, sentou no banco. E a hora que ele sentou no banco, Deus se apresentou a ele e falou: se você tivesse subido da mesma forma que você desceu, eu teria te usado. Então toma cuidado, irmão. Você que está começando o ministério agora, você que quer ser um levita, quer ser um pregador da palavra de Deus, deixa eu te falar algo aqui. Não pegue a glória que é dada a Deus para você, querido. Em nome de Jesus. Entenda que Deus, ele te colocou nesse lugar. E se Deus, ele te colocou nesse lugar, é porque Deus, ele quer te usar nesse lugar. Deus, ele quer fazer algo na sua vida nesse lugar. Mas se você não quiser fazer, querido, não se preocupe. A obra não vai parar por sua causa. Porque a obra, quando é de Deus, Deus, ele levanta outras pessoas. Deus, ele capacita. Deus, ele sustenta a obra que é dele. Você crê nisso? Diga graças a Deus. A palavra de Deus vai dizer que eles atravessam o Jordão. Eles se deparam agora com a cidade chamada Jericó. E a palavra de Deus vai dizer que essa cidade, ela era uma cidade cercada por uma muralha impenetrável. E Deus, ele dá um direcionamento para Josué, Xandão. Josué, pega o sacerdote e durante 7 dias eles vão dar uma volta em torno da cidade. E no último dia, você vai pegar o povo, os soldados, e vão colocar eles para marchar em volta da cidade 7 vezes. Coloca para mim aqui em nome de Jesus. Jesus é bom demais, irmão. Final do versículo 20, capítulo 6, versículo 20. Olha o direcionamento que Deus dá a Josué. Gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote as trombetas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da trombeta, gritou o povo com um grande brado. E o muro caiu abaixo. E o povo subiu a cidade. Cada um em frente de si. Cada um em frente de si. Isso significa que esse mesmo povo que estava um em frente de si, marchando, rodeando a cidade, Deus ordenou que eles entrassem da mesma forma. Cada um em frente de si. Você sabe o que eu fiquei imaginando, Edivane? Por que Deus mandou o povo rodear a cidade? Cada um em frente de si. Você sabe a pior coisa que tem, irmão? Pode falar, irmãos? Conversa fiada. Quem não tem nada para falar, fala o que não deve falar.
Aí Deus manda o povo um marchar de frente pro outro, porque se um tivesse um do lado do outro, um começava a falar com o outro. Que negócio é esse de dar 7 voltas na cidade? E uma maçã podre, irmão, no meio do cesto, contamina o resto tudo, irmão. E o interessante é que Deus está nos dando um ensinamento aqui agora. Um na frente do outro. Porque quando um está marchando na frente do outro, dentro de um só propósito, até a maçã podre ela conserta, irmão. Não, é que deixa na obra de Deus, meu irmão, é desse jeito, irmão. Deixa eu te falar um negócio aqui. Não tem esse negócio de lançar um fora, não, irmão. Ou conserta, irmão. Eu tenho visto alguns pregadores falando assim, vai arrancar não, irmão. Eu profetizo que as maçãs podres ela vai consertar em nome de Jesus. Deus, ele vai trabalhar, irmão, imagina. Coloca um do lado do outro pra você ver. Será que Deus está usando esse Josué mesmo? A primeira coisa que vem na cabeça é isso. Será que Deus está nesse negócio mesmo? Mas quando Deus ele dá o direcionamento, a ordem é para marchar. A ordem não é para fofocar. A ordem não é para falar mal do próximo. A ordem é para... A ordem não é para se assentar na roda dos escarnecedores. A ordem é para... Você está entendendo que quando todo o povo ele entra dentro de um propósito para marchar, irmãos, o negócio está certo? Irmã Denise está gostando disso aqui, não está, irmã Denise? É porque irmão, eu não consigo entender, irmãos. Se nós estamos aqui em propósito do reino, Deus ele prometeu que vai fazer dessa forma. Irmãos, vamos perseverar junto, dentro do propósito, irmãos. No meio do caminho dá para alinhar muita coisa, irmãos. É reino. Reino dividido não prospera. Para a igreja crescer, nós temos que marchar dentro do propósito. Coloca sobre os seus pés em nome de Jesus. Você está entendendo a mensagem dessa noite, irmão? O propósito nessa noite é para a gente marchar dentro do propósito. Parar de conversar fiado, parar de fofocar, parar de falar da vida do próximo e marchar. Tem evangelismo? Vamos marchar. Não tem esse negócio que vai dar errado, que marcou na hora errada, não, irmão. Vamos marchar, irmão. Tem encontro de jovens. Porque o horário tá ruim. Para de questionar. Tudo tá ruim pra você, irmão. Vamos marchar, irmão. Você tá pegando aí? Em nome de Jesus, diga graças a Deus. Nós marchando, irmão. Nós precisamos a igreja para ela crescer. Ela tem que ela cresce na união e no partir do pão, não é na divisão. Tá pegando aí, Xandão? Ô, irmãos, a partir do momento que nós entendemos o propósito e entendemos que nós estamos aqui como soldados, dispostos a obedecer e fazer o que tem que fazer, irmãos, a obra vai crescer. O milagre vai acontecer. Deus ele vai abrir os céus e vai fazer o milagre, irmão. Mas nós temos que alinhar dentro do propósito. Para finalizar, pode falar? Vou finalizar. Sabe a pior coisa que tem, irmão? É você não concordar e você sair questionando. Por que você não procura Josué para perguntar a ele o porquê da decisão? Se você não está entendendo o propósito, procura o seu líder. Em vez de você sair conversando o que não deve conversar, pastor, o porquê disso? O porquê daquilo? O senhor pode me explicar? Não saia
disseminando aquilo que você não conhece, aquilo que você não sabe. Tem um ditado popular que a língua é o chicote do corpo, né? E deixa eu te falar um negócio aqui, irmãos. Vigia nas palavras. Em nome de Jesus, coloca amor nas minhas palavras aqui nessa noite. Porque tem palavras que doem mais do que uma pancada.